Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição deste domingão, como sempre, com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e siga o meu perfil oficial no Instagram. Galera, se eu fosse dar uma temática para esse vídeo aqui, resumir ele numa única citação, não dá mais. Algumas questões aqui eu acho que tem que ficar muito claras e o Vasco tem que tomar como diretriz, porque eu vou provar por A mais B para vocês algumas questões aqui que não dão resultado. E o Vasco precisa focar no que de fato dá resultado. Eu acho que a gente, quanto ser humano na vida, tem que focar nas coisas que de fato nos entregam resultado. Primeira questão que eu queria falar, o jogo ontem entre Vasco da Gama e Botafogo em Brasília teve o público presente de 31.648 pessoas, público bem bacana, muito legal quando os off-rios são atendidos, podendo ver presencialmente o jogo do Vasco. Inclusive, alguns sócios do Vasco resgataram a experiência de ir até o vestiário, né? Tiveram algumas ações legais e é muito bacana poder proporcionar isso para a galera que é off-rio. Mas eu tenho certeza absoluta que toda essa galera que foi ao estádio ontem, que teve essa experiência de ir ao vestiário, etc., terminaria a noite mais feliz com uma vitória do Vasco em São Januário do que uma derrota como foi, podendo ter visto o jogo no estádio e também tendo um outro benefício. E eu queria trazer para vocês em números como não tem dado certo para o Vasco jogar em Brasília, e não só em Brasília. Esse negócio de venda de mano de campo para o Vasco não tem funcionado. De contrapartida, São Januário é sempre quem sustenta o Vasco na Série A ou empurra o Vasco para poder conquistar uma coisinha um pouco além. Uma Sul-Americana, chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, como foi ano passado. Aqui a gente vai debater números, não cabe opinião nessas questões aqui que eu vou trazer para vocês. Só para vocês terem uma ideia, o Vasco chegou ao seu 10º jogo por Campeonato Brasileiro no Mané Garrincha desde 2013 para cá. Foram 7 derrotas e 3 empates e 0 vitórias. O Vasco não conseguiu ganhar de ninguém jogando em Brasília por Campeonato Brasileiro. A única vitória do Vasco em Brasília foi no ano passado pela Copa do Brasil, uma vitória de 4-0 sobre o Trem do Amapá. O Eric Marcos ainda jogava no Vasco, fez até um golaço de chapada naquela partida. Então, tá provado por A mais B que o Vasco não é um time hoje em condição de ficar vendendo mano de campo para atender ou uma urgência financeira de caixa, ou até mesmo dar uma moral e privilegiar eventualmente um torcedor de fora do Rio de Janeiro. Porque lá no fim das contas, a pontuação pesa. A 777 ano passado vendeu 2 mandos de campo, um clássico com o Fluminense e uma partida com o Palmeiras. Um erro grotesco, não vou lembrar agora se foi do Ryan ou do Praxedes. O Vasco perde para o Palmeiras de 1-0. E tinha um jogo com o Fluminense que o Pedrinho, à época, ao assumir, falou: pô, peraí, vamos jogar esse jogo em Brasília não, vamos levar para o Rio de Janeiro, a gente está precisando de ponto. O Vasco levou o jogo para o Nilton Santos e ganhou o Fluminense. Foi a última vitória, inclusive, do Vasco sobre o Fluminense. Foi aqui no Rio de Janeiro, no tapetinho do Nilton Santos. E aí, como já havia um acordo, né, a 777 época tinha vendido para uma empresa 2 mandos, tinha recebido um jogo, faltava um. O Vasco combinou que o clássico com o Fluminense do Carioca esse ano seria fora do Rio de Janeiro. O jogo foi em Manaus e aconteceu o quê? Derrota do Vasco para o Fluminense por 2-1 de virado. Coutinho abre o placar e o Vasco acaba tomando a derrota. E nesse ano, a gestão do Pedrinho, que tanto bateu na 777 e reclamava da venda de mano de campo, vende 2 jogos. Mais um jogo contra o Palmeiras e um clássico contra o Botafogo. Esses 2 jogos foram realizados em Brasília, 2 derrotas. O Vasco tomou 3 gols, não marcou nenhum e voltou com 0 pontos. Aí você pensa assim: pô, Diego, mas a garantia do ponto a gente não tem. Independente de onde seja o jogo, pelo menos a gente garantiu o dinheiro. Mas vamos inverter a lógica. Se o Vasco vence esses 2 jogos aí em São Januário, porque tanto o Palmeiras como o Botafogo dá para jogar em São Januário, não é provável que o Vasco, na classificação final do campeonato, suba mais degraus na tabela? Vamos lembrar que a CBF premia os clubes no final da temporada
por classificação. Só não recebe nenhuma premiação os 4 rebaixados. Tu não foi rebaixado, foi ali o 16º, uma premiação você tem. E a cada uma posição que você vai subindo, o valor do prêmio vai aumentando. Será que mais 3 pontos na sacola, 4, 2 ou 6, o Vasco não terminaria o campeonato numa posição melhor, dando mais do que esses 4 milhões que o Vasco recebeu por esses 2 jogos vendidos? Vou trazer para o Campeonato Brasileiro. A campanha do Vasco até aqui, o Vasco tem uma única vitória fora de São Januário. Foi a partida contra o São Paulo no Morumbi, 3-1, o único jogo, inclusive, literalmente fora de casa, sem mano de campo do Vasco. Em casa, o Vasco tem 3 derrotas como mandante, sendo que 2 jogos são em Brasília e uma única derrota dessa é em São Januário contra o Red Bull. Jogo atípico, o Vasco foi melhor que o Red Bull, jogou para vencer, finalizou mais de 20 vezes, e aí, cara, não era dia, deu tudo errado, os caras chutaram 3 bolas no gol, fizeram 2 gols e ganharam da gente, num dia onde o Vasco não mereceu perder o jogo. E as únicas 3, ou melhor, das 4 vitórias do Vasco no campeonato, 3 são em São Januário, contra Fortaleza, Sport e a equipe do Fortaleza. Então, tá muito claro que é mais interessante para o Vasco jogar em São Januário. Então, acho que não dá para discutir número depois. Aliás, não dá para discutir o tema se a gente ignorar os números, tá? É óbvio que se eu tivesse um super time, um baita elenco, como tem hoje o Flamengo, o Palmeiras, um elenco numa qualidade melhor, por exemplo, como tem o Botafogo, eu conseguiria mais pontos, isso é fato. Mas já que eu não tenho esses grandes elencos, e sim, São Januário faz muita diferença, é preferível eu unir hoje o time mediano que eu tenho com a Fortaleza de São Januário para eu conseguir maximizar a questão da pontuação. Essa é a minha opinião, eu quero ver a sua. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então espero eu até que o Vasco não venda mais jogos nem tão cedo. No Carioca, aquela fase de classificação, beleza. A galera off-Rio tem a oportunidade de ver o Vasco também em alguns jogos como visitante. O Vasco faz 19 jogos aí no ano fora do Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro, ou pouco menos disso, porque tem um clássico ali contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, 16, tem Copa do Brasil, tem outras formas. Dá pro Vasco usar o período estadual para mandar um jogo aqui a colar e atender a galera. Tá, mas ficar abrindo mão do que é fundamental pra gente no Brasileiro, que é jogar em São Januário, eu não acho interessante. Tá bom? Então tá feito o registro. Sei que de repente, eventualmente, algum torcedor do Vasco que é de fora do Rio vai ficar chateado, talvez aqui com esse trecho do vídeo, mas faz parte, a gente está numa democracia, fique à vontade para registrar a sua opinião. Agora eu vou falar de um outro assunto também, com número, com dados, que é o Alex Teixeira. Antes de eu falar do Teixeira, galera, amanhã, dia 14, mais popularmente conhecido como segunda-feira, tem a maior dia, ou melhor, o maior dia de descontos da Golcase antes da Black Friday. Você não vai conseguir preços melhores do que amanhã, dia 14. E eu vou trazer para vocês quais são os itens que estão em super promoção somente no dia 14. Capinha de celular que você pode até personalizar comprando comprando uma, a segunda sai de graça por menos de R$25. Você leva 2 capinhas do Vasco. Tem várias estampas. Dá uma olhada no site que alguma ela vai te agradar. Nosso copo Life, que você pode usar aqui, ó, com canudo ou tirar a tampa e beber normal aqui. 1 litro 120. O preço normal desse copo é R$2,79. A promoção normal dele que tá rolando, ele tava R$1,99. Porém, somente amanhã, dia 14, segunda-feira, ele tá saindo por R$129,99. O mesmo preço, por exemplo, do nosso copo térmico de 470 ml, tá? Ele é bem bacana, tem várias estampas, é bem estiloso. Tem uma galera que gosta de usar esse aqui, por exemplo, em churrasco, tá bom? 48 horas a bebida mantém geladinha. Nossa garrafa modelo Urban já tá saindo por R$ 79,90 na promoção. Essa garrafa aqui nossa é um pouco menor, ela tem 500 ml, tá? Ela é uma garrafa um pouco mais básica, R$ 79,90, mas faz a mesma função, é uma garrafa térmica. Agora, a queridinha, a garrafa que mais vende no nosso site, a garrafa modelo Fresh. O preço normal dessa garrafa é R$ 229,00, ela tem saído normalmente por R$ 169,90,
Porém, somente nesse dia 14 ela vai estar saindo por R$ 139,99. Tem várias estampas, dá uma olhadinha lá no site que com certeza alguma coisa vai te agradar. Então não percam essas promoções que vão acontecer agora dia 14. E se você usar o meu cupom GOVASCO, você ainda ganha mais 5% de desconto. Beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, aproveite. Sei que tá chateado com a derrota ontem e tal, mas ninguém aqui vai deixar de ser vascaíno, então não deixa aí também de adquirir um produto bem bacana que vai ser útil ao seu dia a dia. Por exemplo, a gente fala que no mínimo tem que beber 2 litros d'água por dia. Pô, tu toma 2 garrafas dessa daqui mais 100 ml, pronto, tu já bateu a tua meta de água, facilita até você regular. Fora que é bem bacana, né? Tem várias estampas, você pode inclusive trocar a cor da garrafa, ela pode vir com essas mesmas estampas preta, rosa, então dá uma olhadinha lá. Dito isso, galera, vamos agora falar sobre Alex Teixeira. Esse ano o Teixeira não marcou gol, não deu assistência. O último jogo que o Alex Teixeira fez um gol, deu uma assistência, foi contra o Atlético Goianiense na 36ª rodada do Brasileiro do ano passado. Ele fez um gol e deu uma assistência e livrou o Vasco ali de perder o jogo aquele dia. Inclusive foi o melhor jogador do Vasco em campo, reacendendo a esperança. Pô, será que agora volta o Alex Teixeira? Mas foi um brilhareco e a coisa não andou. Desde então, o Alex Teixeira tem 27 jogos aí com a camisa do Vasco, apenas um gol e uma assistência nesse jogo e nenhuma participação em gol desde então. Tem 20 jogos que o Alex Teixeira não sabe o que é balançar as redes. Desde que ele voltou pro Vasco, né, com a chegada do Coutinho, o Souza ali, foram 27 jogos. Do Atlético Goianiense para cá tiveram mais 20 e nada. Porém, ele é utilizado por todos os treinadores. Fernando Diniz, Carille e o Felipe, que ficou de maneira interina. O Paiva desses todos era o que o menos utilizava ele. Algumas coisas também colaboram. Paê saiu do time, o Estrela andou um tempão lesionado. Ele joga nessa função, na maioria das vezes ali, como um meia armador. Então ele acabou sendo hoje o jogador mais próximo do que poderia ser ali talvez o Coutinho. O Garré era uma possibilidade, segundo o Diniz, ele não entrou porque ele teve um problema aí na perna durante a semana e ele achou que de repente ele não estava na melhor condição e preferiu oportunizar o Alex Teixeira. Tá? O Diniz fez um comentário que me chamou a atenção, eu trouxe para vocês no vídeo anterior, que ele fala, cara, eu tenho que oportunizar quem tá bem nos treinos. O Alex Teixeira é um dos que mais tem treinado bem, segundo o treinador. Porém, ele também falou que a gente precisa ver se o jogador confirma nos jogos o que ele desempenha nos treinos. A gente tem até uma expressão bem antiga no futebol, que é leão de treino. O cara que arrebenta no treino, mas no jogo não vai tão bem. E às vezes tem até casos ao contrário, que o cara no treino vai meio mais ou menos e chega no jogo ali ele arrebenta. Tá? Então, o que dá para ficar claro, Diniz, em cima da sua própria fala, é que, cara, ainda que ele de repente tenha treinado tão bem, cara, nos jogos a coisa não tem acontecido e não tem rolado. Então é importante fazer essa observação, porque não tá legal. E eu queria ouvir você e a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessa utilização constante do Alex Teixeira nos jogos do Vasco. Para fechar, galera, uma notícia importante. O companheiro Vene Casagrande, em conjunto com Samuel Venâncio, apurou que o Cruzeiro fez 2 propostas para comprar o volante Cauã Barros do Vasco, que está emprestado ao América Mineiro. O jogador, inclusive, marcou um gol ontem na Série B, vem se destacando, é titular absoluto do América Mineiro, e o Vasco não gostou das 2 propostas que o Cruzeiro fez de compra e recusou o negócio. Tá bom? Acho, inclusive, que foi um erro do Vasco emprestar de novo o Barros. Depois do destaque dele no Amazonas ano passado, para mim era para ele estar no elenco e ele seria um reserva imediato, quem sabe até, dependendo do desenvolvimento dele, para até tentar brigar e ganhar a vaga do Hugo Moura como primeiro volante. É um jogador jovem, um jogador com potencial de revenda, tá? Então é um jogador que, pelo menos falando em ano que vem, é um atleta que eu quero que o Vasco pelo menos olhe ele antes de, pô, cara, joga bem em Série B, mas pô, aqui no Vasco, Série A não tá rolando. Beleza, mas pelo menos uma oportunidade no estadual, no começo da temporada, acho que o Barros tem que ter no ano que vem, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. O valor da proposta não vazou. Lembrando que ele está emprestado ao América. O América não tem passe fixado para comprar o jogador, porém tem uma prioridade de compra. Então se pintar uma proposta, sei lá, do Palmeiras para comprar o Barros, e o Palmeiras oferecer 12 milhões, o Vasco falando, 12 milhões eu vendo. Aí o América falando, não, 12 milhões eu cubro. Então o América que leva o jogador. Beleza? Óbvio que dependendo da proposta, o América não vai ter condição de cobrir.
Caso o Vasco venda o Barros agora, enquanto ele ainda está no América, o América pega um percentual da venda por taxa de vitrine. Tá justo, né? O jogador tá aparecendo, tá se destacando lá, é mais do que justo eles receberem um percentual da venda. Não sei quanto, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. E é isso, galera. Eu encerro com vocês a nossa segunda edição e amanhã a gente volta com a primeira do dia, já véspera do confronto com o Independente Del Valle no Equador, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento que volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!